muitíssimo bom dia a todos. Vamos falar sobre a imperfeição em que caem os principiantes acerca do vício da ira. Em São João da Cruz falando isso. Por causa da concupiscência dos gostos espirituais, muitos principiantes, ordinariamente, os possuem com muitas imperfeições quanto ao vício da ira. Ao se lhes acabar o sabor e gosto nas coisas espirituais, acham-se naturalmente desabridos e com aquela falta de gosto que têm na alma. Ficam mal-humorados, por isto se encolerizam com muita facilidade por qualquer ninharia e chegam a ponto de se tornarem intratáveis. Isto sucede muitas vezes após terem gozado de muito recolhimento sensível na oração. Em se lhe acabando aquele gosto e sabor, fica-lhes o humor muito desgostoso e contrariado, como a criança quando a apartam do peito em que estava gozando a sua vontade. Nesse sentimento da natureza, contanto que as almas não se deixem dominar por ele, não há culpa, mas somente imperfeição. E esta se há de purificar pela secura e angústia da noite escura. Há também outros destes espirituais que caem em outra maneira de ira espiritual. É quando se irritam contra os vícios com certo zelo inquieto, mostrando-os aos outros, chegando até o ímpeto de repreender os outros com muito mau modo, e algumas vezes assim o fazem, como se somente eles fossem senhores da virtude. Faltam assim com a mansidão espiritual. Há também diversos que, vendo-se imperfeitos, zangam-se consigo mesmo, com impaciência pouco humilde. Aqui no caso fala da ira da pessoa que fica mal-humorada, primeiro ponto que ele trabalha. A segunda, a pessoa que repreende os outros com raiva, como se ele fosse... ele que está corrigindo os outros fosse perfeito e os outros fossem grandes pecadores, ele não tem paciência com os outros. E aquela pessoa que fica irritada porque pecou. Ela não fica irritada porque magoou a Deus, mas ela fica irritada porque ela pecou. O centro é ela mesma. Talvez muitas vezes não temos consciência disso, mas quando pecamos, nós ficamos às vezes com raiva, irados, zangados, e nós achamos que é uma ira santa, mas é uma ira ainda muito pecaminosa, totalmente imperfeita, né? A ira santa é só para aqueles que estão num nível muito alto de santidade, né? Mas somos chamados, né? Não desanimemos. Há também diversos que, vendo-se imperfeitos, zangam-se consigo mesmo, com impaciência pouco humilde, e chega a ser tão grande essa impaciência contra suas imperfeições, que quereriam ser santos num só dia. Desta qualidade, há muitas almas que prometem muito e fazem grandes propósitos, mas como não são humildes, nem desconfiam de si, quanto mais propõem, tanto mais vão faltando, e na mesma proporção, se aborrecem. Não têm paciência para esperar que Deus lhe dê a graça, quando ele for servido. Este modo de proceder é também contrário à mansidão espiritual, mas só poderá ser totalmente remediado pela purificação da noite escura. Existem, no entanto, pessoas que em seu desejo de progresso espiritual andam com muito mais paciência do que Deus queria ver nelas. Um pouquinho sobre a ira, né? Alguns santos padres falavam que a ira, ela sempre existe a possibilidade, a questão de ser uma ira santa, mas essa ira praticamente ninguém sente, né? Segundo alguns santos padres. Geralmente a nossa ira é mais imperfeita, pecaminosa, mas Santo Tomás ele vai observar que não, existem iras que são dignas e são santas e necessárias. Não é que é uma contradição, mas é porque o pensamento a respeito de alguns assuntos vão se aperfeiçoando, né? Então Santo Tomás pega alguns santos que apoiam isso e ele vai ratificando e dando bases mais sólidas para mostrar que alguém que está no nível de santidade alto pode ter uma ira santa.
mas a gente sempre deve desconfiar do nosso tipo de ira, né? Sempre. Nunca deve achar que é uma ira santa, né? São Paulo fala, irai-vos e não pequeis. Interessante que tem os padres do deserto falam o seguinte: um homem que ressuscita mortos e não domina a si mesmo, ele não descobriu ainda o verdadeiro dom da união com Deus. Ou seja, vai falar, mais vale um homem que domina a si próprio do que um homem que ressuscita mortos. Então, quando a gente é dominado pela ira, ainda está na parte muito animalesca, né, onde a ira domina.